Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estejam me vendo. Eu me chamo Thalita, para quem não me conhece, e para quem me conhece também. Eu decidi gravar esse vídeo por dois motivos. Primeiro, para afirmar e sustentar a importância de se votar no próximo dia 30 nas eleições presidenciáveis. E segundo, a importância de se votar no 13. Bem, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa tímida, e isso desde criança. É obviamente que se trata de um traço da minha personalidade, eu sou uma pessoa mais introspectiva. Isso significa que eu geralmente preciso utilizar a palavra escrita para me expressar do que a palavra falada. Mas hoje eu decidi fazer um esforço para ver se, de certa forma, isso pode repercutir em outras pessoas que têm um pouquinho de preguiça de ler o que eu tô escrevendo nos últimos dias, nas últimas semanas. Bem, mas um segundo motivo para essa minha timidez não se trata apenas de traço de personalidade, também se trata de um componente de classe social muito importante. Bom, quem não me conhece ou me conhece sabe que eu tenho uma origem social humilde. Os meus pais são trabalhadores comuns, como o teu pai, a tua mãe, o teu avô, tua avó, teus tios, enfim, sempre trabalharam no chão da fábrica de uma cidadezinha interiorana no meio oeste de Santa Catarina. E quem vem de grupos sociais que são marginalizados socialmente, seja por questões de classe social, por ser trabalhador, por ser filho de trabalhador, seja por questões de gênero, por ser mulher, por questões de raça, por ser negro, por questões de etnia, por ser descendente de povos indígenas, sabe muito bem do que eu estou falando e vai me entender. Bem, pessoas como eu, pessoas que vêm de baixo, geralmente aprendem a se silenciar. Nós geralmente ficamos calados. E isso é uma forma de nós nos protegermos, de certa forma. É um mecanismo de defesa. Nós escolhemos o silêncio porque geralmente temos medo de nos expressar. Geralmente temos medo de sofrer represálias, de como as nossas falas irão repercutir, do que as pessoas vão pensar de nós. Isso é clássico. Todo mundo que vem de baixo sabe. E no segundo momento, a gente acaba achando que a nossa opinião não tem importância, que o que a gente fala é menor, é idiota, é estúpido, que o que a gente pensa não tem valor, que tá errado. E isso é uma mentira, porque tem tanta gente por aí que tem diploma, que tem dinheiro, que tem posição social alta e que fala, e é um monte de besteira. E nem se toca. E ninguém questiona também. Mas a gente que vem de baixo, a gente fica quieto. A gente escuta. Isso é difícil. Eu comecei a perceber isso a partir do momento em que eu fui estudar, que eu fui me informar. E principalmente no momento em que eu entrei dentro da universidade pública. Eu sempre tive uma conexão muito grande com as palavras, como eu disse, porque foi a partir delas que eu aprendi a me expressar. E também foi a partir delas que eu aprendi a trilhar o meu próprio caminho e entender por que a gente se cala, por que a gente sempre fica quieto quando algo nos desagrada, por que a gente sente tanto medo. Essa é a verdade. E isso não é por acaso. Existem determinadas estruturas sociais que moldam a nossa formação enquanto indivíduo, a forma como a gente se entende, e também as posições sociais que nós ocupamos dentro dessa estrutura, dentro dessa sociedade. Então, nada é por acaso. Por isso que é tão perigoso para aqueles que vêm de cima, para os donos do poder, para as classes dominantes, que aqueles que estão lá embaixo descubram que a voz deles importa. Descubram que se você juntar a tua voz com a voz do teu vizinho, do teu amigo, do teu familiar,
você forma uma multidão e que essa multidão pode mover estruturas. Isso é muito perigoso, porque as pessoas que têm privilégio não abrem mão desse privilégio, querem mantê-lo a todo custo. Por isso é importante sempre frisar que você que é pobre, você que é mulher, você que é negro, você que é indígena tem que ficar calado. Não pode falar, porque o que você está falando é errado. Porque a tua decisão é errada. Eu sei o que é bom para você. Isso é muito perigoso. E aí a importância do voto. Porque o voto é um momento em que o cidadão comum, não importa a classe social dele, não importa a conta bancária dele, se ele tem, inclusive, não importa o lugar onde ele mora, não importa se ele frequentou a escola, não importa se ele tem um carro, se ele se veste bem, se ele não se veste bem, não importa qual é a cor da pele dele, não importa a forma como ele fala, se ele comete erros gramaticais, se ele não sabe se expressar da forma culta, não importa. Ele é cidadão, tão cidadão quanto você, que tem um carro, que tem uma casa, que tem um emprego bom, que tem uma roupa boa. Ele é cidadão brasileiro e ele tem voz. Ele tem o direito a votar, ele tem o direito de decidir o que é melhor para o seu futuro. Não importa se o patrão diz que está errado, não importa se o pastor diz que está errado, não importa se o teu vizinho, o teu irmão, o teu familiar diz que você é um idiota porque está votando em fulano ou ciclano. Essa é a tua decisão enquanto cidadão, essa é a tua voz. E a tua voz ela vai ser ouvida no dia 30, quando você apertar o 13 e essa voz for multiplicada a outros milhões de cidadãos brasileiros que querem uma vida melhor, uma vida mais justa, uma vida mais digna, principalmente para quem vem de baixo. Então, eu reforço, no dia 30, votem e votem no 13.